Então, estamos falando sobre o papel do gerente de grupo para a mídia social, né? E vimos em outro vídeo, né, como é importante esse papel, né, que nós distribuímos aqui em 10 braços que abarcam os membros de cada grupo, né? Esse gerente de grupo, ele pode determinar junto ao líder quais são as regras do grupo, os propósitos e etiquetas do grupo, né? Hoje existem disponíveis aí as netiquetas, né? Sobre comportamento na internet, o que é aceitável, o que não é. E é importante a gente guardar essas coisas até por uma questão de segurança jurídica, né? Porque por coisas que são postadas aí pela mídia social, né, algumas pessoas já foram processadas, né? Mas assim, estou falando mais especificamente de grupos como grupos de WhatsApp, de Instagram ou de Facebook, né? Sejam grupos de entretenimento, sejam grupos de trabalho. É importante que haja cuidado no atendimento, né? Nunca deixar uma dúvida no ar, procurar sempre responder. Essa pessoa do gerente, né? Ele ficaria, então, sempre monitorando a área, né? E varrendo a área, né? Com essas coisas. Ele pode ter as suas checklists, ver como é que está o atendimento, como é que está o clima do grupo em termos de boas-vindas, recepção, calor e tal. Esclarecimentos que surgem. Ele precisa ter sabedoria para fazer mediação, né? O acolhimento, que é o mais importante em termos psicossociais, ele vai reagir ou responder sempre positivamente, né, diante do que é apresentado por cada membro, para nunca deixar ninguém no vácuo. Facilitação, ele vai desimpedir os entraves da interação, né, entre os membros do grupo. Moderação, vai apaziguar os ânimos quando surgirem questões polêmicas, por exemplo, questões políticas que não devem constar em grupos espirituais, né, como grupos de igreja, né? Isso vai ser uma regra do grupo ou isso vai ser permitido? Como é que vai querer fazer? Isso é definido, né, anteriormente. A integração, como envolver todos, né, de alguma forma útil no grupo em si, né? A motivação, como estimular as atividades produtivas, principalmente em grupos de trabalho. Serviço, né? Como estar servindo uns aos outros ali, né? Em geral, seja materialmente ou imaterialmente. Generosidade é aquela boa vontade que a gente tem que ter, né? Cuidado para com as pessoas do grupo e também ter uma abertura para cooperação com outros grupos, né? Ter uma integração, uma cooperação, uma mobilização conjunta de grupos em algumas situações, né? Trocar ideias com outros grupos, né? Enfim, esse é o gerente de grupo para a mídia social. Ele pode ser indicado pelo líder, né? Ou ele pode ser apenas simplesmente uma pessoa de fora, né? E de preferência com esse mínimo de treinamento, né, de entendimento do que é o seu papel. Agora vamos partir para uma análise mais aprofundada aqui do respaldo, da base, do fundamento espiritual para uma vida em grupo de mídia social, especialmente para quem é cristão. É muito importante porque esses mandamentos aqui, né,
Vamos passar para eles. Isso. Bom, são 28 mandamentos desse tipo, com base no livro do pastor David Cornfield. O primeiro é o mais conhecido, amai-vos uns aos outros, né? Nós temos aí Romanos, temos em 1 Pedro, 1 João, 2 João, né? Vários versículos em que nós somos chamados a amar uns aos outros, né? E a gente não pode pensar que o fato de um ambiente ser virtual, que não possa haver essa transferência de amor uns para com os outros. Pelo contrário, ali é uma possibilidade enorme de união de almas, né? Assim como também um grande potencial de divisão, de separação, de exclusão, de mal entendidos, desconfiança e coisas assim. Então, 2, preferi-vos em honra uns aos outros, né? Sempre ter uma atitude de honra uns para com os outros, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, né? Aqui também a gente lembra de, não está aí, mas tem aquela passagem de Filipenses 2, onde somos chamados a ter o mesmo sentimento que Jesus teve, né? De despojar-se, né? Dos seus direitos, né? De Deus, e colocar-se na posição de servo, de homem, né? Não julguemos mais uns aos outros, né? Nós devemos ao máximo evitar tanto as questões polêmicas como as questões críticas, né? Como a fazer qualquer julgamento com relação a uma pessoa, de modo que essa pessoa se sinta ofendida ou de alguma forma excluída, né, do consenso do grupo. Então, é muito importante nessa hora a intervenção do gerente de grupo. Sigamos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Nós estamos em qualquer lugar que nós estivermos, como cristãos, para edificarmos uns aos outros, inclusive os de fora, né? Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15, 7. Acolhimento, como eu disse, é uma das funções fundamentais de um gerente de grupo. Admoestai-vos uns aos outros, né? Se alguém estiver saindo do esquema, de preferência admoestar por fora, né? A não ser que tenha havido alguma ofensa pública, e deve admoestar ali mesmo. Cooperem os membros em favor uns dos outros, nós estamos ali para isso. Sede servos uns dos outros, estamos ali para servir. Levai as cargas uns dos outros. Muitas vezes alguém coloca um pedido de oração, ninguém nem diz, nem põe aquelas mãozinhas lá, dizendo que vai orar, não procura saber, não acompanha, né? É até importante, quando você estiver participando de um grupo, né? Se você não for um gerente de grupo, um membro comum, você, quando tiver que se ausentar do grupo, você dizer, né? Está se ausentando, ou o próprio gerente também dizer. Mas é importante, no papel de gerente, você estar no apoio da monitoria ali, da vigilância, pelo menos diariamente, né? Dependendo do grupo. Suportai-vos uns aos outros em amor, sede benignos uns para com os outros, né? Às vezes, né, a gente costumava dizer assim, papel aguenta muita coisa, e às vezes as pessoas têm a facilidade de ferir os outros no virtual, mais até do que no presencial, né? Então, assim, isso demonstra uma disposição, uma inclinação maligna, realmente, né? Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? De vez em quando postar um hino, alguma coisa, uma música, uma letra,
Sujeitai-vos uns aos outros, né? A gente tem que aprender a respeitar uns aos outros, né? A questão da autoridade na igreja não é como a autoridade da liderança no mundo, no sentido assim de que, né, aqueles que mais força têm, mais poder têm, mais domínio têm, maior hierarquia têm, eles têm que ser seguidos a qualquer custo. Não, existe o conceito do sujeitados uns aos outros para equilibrar isso, né? Não mintais uns aos outros, né? A gente vê hoje, né, quantas pessoas entram aí na rede social inventando perfis, né? Inventando perfis com intentos malignos, realmente. Isso é uma coisa muito séria, né? Perdoai-vos mutuamente. A gente não pode estar saindo do grupo por qualquer motivo, né? Instruí-vos mutuamente. A gente não pode estar deixando de também compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo, né? Aconselhai-vos mutuamente. Nessa questão aqui, é claro que dependendo do grupo, né, você não vai entrar em aconselhamento ali, né? Você poderá até encaminhar a pessoa, né, indicar alguém, mas se houver alguma coisa que seja mais pessoal, você vai ali por fora do grupo, né, trazer uma palavra para a pessoa. Esse conceito de reciprocidade dos mandamentos uns aos outros, ele não serve só para o gerente, né, de grupo, mas o gerente de grupo ele acaba se tornando uma pessoa que vai modelar o comportamento do grupo, né? Cresçam e aumentem em amor uns para com os outros. Sempre existe uma maneira de crescer no amor, sempre existe. O amor ele é infinito, ele é imenso, é incondicional. Deus é amor, né? E quem ama permanece em Deus, e Deus nele. Consolai-vos uns aos outros, é importante, exortai-vos mutuamente, né? Claro que você não vai constranger uma pessoa, chamar a atenção dela. Às vezes você vê alguma coisa, né, que você acha que precisa exortar por uma necessidade espiritual, você vai direto na pessoa, no privado, né, e fala de uma maneira mais amável e respeitosa possível, né? Estimulai-vos uns aos outros ao amor e às boas obras. Às vezes surgem necessidades, as pessoas postam, olha, estamos juntando dinheiro para uma obra social e tal. Então, vamos estimular uns aos outros, vamos fazer, né? Vamos incentivar. Não faleis mal uns dos outros. Isso aqui, de maneira alguma, falar mal de uma pessoa que não pode se defender, falar mal de alguém que não está no grupo, ou fazer bullying dentro do grupo, isso é totalmente anticristão. Confessar os vossos pecados uns aos outros. Sim, no contexto, né, aqui no caso, se você erra com o grupo, né, é importante você pedir perdão ali no grupo, mas em outras situações, né, cada membro deve ser orientado, né, a procurar um conselheiro de preferência, né, ou um amigo de confiança. Orai uns pelos outros. Sempre estarmos em espírito de oração nos grupos. Sede mutuamente hospitaleiros. Exatamente. Ali, o grupo, dentro do grupo virtual, ali é um ambiente. Precisa ser um ambiente propício, hospitaleiro, amável, né? Cingivos todos de humildade no trato de uns com os outros. Muitas vezes a pessoa ela tem um comportamento rude porque ela nunca aprendeu realmente como tratar. É para isso que é importante ter algumas regras, um código de ética no grupo, código de honra, né? Que orienta como conceder a honra dentro do grupo. Enfim, no trato nós temos que ser o mais delicados possível uns com os outros.
saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Amém? Então é isso. Basicamente, o que você precisa fazer